presentes. Em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário do Poder Legislativo de Frederico Westphalen, na condição de presidente da mesma comissão, dou as boas-vindas aos presentes, em especial, então, aos nossos dois colegas vereadores, o Adilson Severo, o vereador Lídio. Também cumprimento de forma especial nossa mesa composta, Thaís Selva, a nossa secretária da Fazenda, Adriana Pavan, e a nossa contadora do município, que faz a contabilidade então, do Legislativo e do Executivo, Jusilane Borsato. Cumprimentar também os presentes, representante do Executivo, também servidor público, servidores da casa, e quem nos vai acompanhar então de forma remota, né, forma online, haja vistas que não temos pessoas da comunidade presentes nessa audiência pública. Nesse sentido, então, damos início e declaro aberta então, a audiência pública de prestação de contas e avaliação das metas fiscais da execução orçamentária, referente ao segundo quadrimestre de 2025, período de 1º de maio a 31 de agosto. Destacar que na presente audiência haverá exposição do Executivo Municipal sobre a aplicação de recursos em áreas essenciais, como manutenção e desenvolvimento de ensino, remuneração dos profissionais do magistério, ações e serviços de saúde, despesas com pessoal, dívida pública, entre outros dados relevantes. Inicialmente passamos e colocamos à disposição aos colegas edis, se quiserem fazer alguma saudação inicial. Vereador Lídio. Bom dia, presidente Leandro. Quero aqui reconhecer o trabalho da sua excelência nas audiências públicas. Tem sido costumeiro por passar na nossa comissão. O senhor, na condição de presidente, tem sempre dirigido muito bem as audiências públicas. Quero aqui cumprimentar meu colega vereador Adilson Severo. Em seu nome, cumprimentar os demais que estão presentes aqui, com a secretária Pavan, a Jusilane, a nossa amiga Thaís, e os demais que estão aqui, sendo transmitido pela FWTV. Sabemos dessa audiência pública de avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Depois, na oportunidade, podemos voltar a usar a palavra. Obrigado, vereador Leandro Mazzucchi. Obrigado, vereador Lídio. Mais uma vez também te parabenizo pela presença na audiência pública, um vereador sempre atuante e participando das audiências diversas da nossa comunidade aqui, nosso Poder Legislativo. Vereador Adilson, com a palavra. Bom dia, vereador Mazzucchi. Bom dia, meu colega Lídio, mais pessoal da Prefeitura também. Só dar as boas-vindas, então, aí, e teremos uma ótima audiência pública aí. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Dilson, também te parabenizar pela presença. Então, feitas as colocações iniciais pelos membros do Legislativo, também fazer um destaque que foi publicado o edital número 9 de 2025, mantendo, então, e respeitando o rito legal, publicando o edital também no mural da Câmara e no Diário Oficial do Município, no dia 11 de setembro de 2025, marcando e convocando essa audiência pública. Passamos, então, já de pronto, então, a palavra à contabilista municipal Jusilane Borsato para as suas colocações iniciais e também depois já pode iniciar, então, a apresentação, então, dos dados, dos números desta audiência pública. Com a palavra, então, Jusilane. Bom dia a todos. Cumprimentando, então, o nosso presidente da comissão, o vereador Leandro Mazzucchi, em nome dele os demais vereadores, seu Lídio, ao Adilson, e aos demais membros da mesa, secretária da Fazenda, minha colega Thaís, e aos presentes, então, os servidores do Executivo e do Legislativo, e a comunidade que nos ouve, então, via, acho que é FWTV, né? FWTV.
Então, como de costume, né, quadrimestralmente, o Executivo comparece, né, ao Legislativo para trazer seus números. Né, o cumprimento das metas fiscais nada mais é do que a demonstração do equilíbrio financeiro do município, ou seja, a arrecadação das receitas e a execução das despesas, qual o ritmo, qual a previsão. E aqui a gente traz, então, toda a execução de janeiro, né, de 1º de janeiro até 31 de agosto de 2025. Embora a gente faça uma análise quadrimestral, quando a gente vem, a gente traz sempre os números acumulados, né? Distorceriam muito os números se a gente trouxesse só um recorte, né, desse período. Então, a gente já traz tudo acumulado. O relatório é basicamente o mesmo, né, dando as explicações do que são, né, as planilhas de receita arrecadada e despesa liquidada total, de receita arrecadada e despesa liquidada, excluindo-se os fundos de saúde e os fundos de previdência dos servidores. A gente traz sempre nesse formato porque é o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe também a obrigatoriedade desta audiência pública. Então, como resultado primário, né, do segundo quadrimestre, já está ali no relatório, no item 3, né, a gente tem todo o conceito do que é o resultado primário, né, o principal indicador de solvência fiscal do setor público, tendo por finalidade indicar se os gastos do município no atendimento das necessidades públicas são compatíveis com a sua arrecadação, que é o que a gente traz aqui hoje. Anexo a este relatório escrito, então, tem uma tabela com a descrição de todas as receitas e de todas as despesas que, né, não nos cabe aqui nesse momento trazer pormenorizado. Então, na tabela 1, a gente tem a receita arrecadada e despesa liquidada total. E na tabela 2, a gente tem a receita arrecadada e despesa liquidada, excluindo-se os fundos de saúde e os fundos de previdência. E aí, já na página seguinte, a gente tem, então, no topo da página, que o resultado primário total do período foi positivo, no montante de R$ 18.142.212,31. Logo abaixo, então, a gente tem o valor também, que na tabela 2 temos a demonstração do resultado primário pela despesa liquidada até o segundo quadrimestre de 2025, excluindo-se as receitas e as despesas do RPPS e do FASME, que também foi positivo no montante de R$ 17.219.518,10. Tá? Mais adiante, lá na conclusão, a gente vai falar um pouco, então, sobre esse resultado primário. No item 4, a gente tem o resultado nominal. O resultado nominal é a verificação da dívida, indica a variação do nível de endividamento fiscal líquido do município. A metodologia de apuração consiste na verificação da variação do saldo do endividamento líquido do exercício. Em síntese, leva-se em consideração a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no período de referência e o saldo da dívida fiscal líquida no período anterior ao da referência, sendo que o caso o resultado seja positivo é déficit negativo superávit. Então, a gente tem aqui os números em 1º de janeiro de 2025, a dívida consolidada ou fundada era de R$ 13.551.635,62, e as deduções dessa dívida, ou seja, as disponibilidades, já descontados os restos processados e as consignações, de R$ 16.243.087,29. Então, lá em 1º de janeiro, a dívida consolidada líquida era de R$ 2.691.451,68 negativa. O que é uma dívida negativa? É que, nesse caso, nós temos deduções ou disponibilidades maiores do que a dívida. Tá? Em 31 de agosto, esta dívida consolidada ela está em R$ 11.717.511,88, e as deduções estão em R$ 31.577.073,36. Então, aqui nós temos uma dívida fiscal líquida de R$ 19.859.561,48, também negativa, que a gente, então, chega num resultado nominal positivo do período de R$ 17.168.109,80. A gente já deixa, então, uma explicação ali, né? Tem
Percebe-se, portanto, que o resultado nominal foi positivo, no valor de 17.168.168,80, uma vez que a dívida consolidada líquida, composição em 31/8, no caso do município de Frederico, apresenta valores menores que a dívida consolidada do período anterior. Considerando que a dívida líquida é negativa e o resultado nominal é positivo, verificamos um superávit, uma vez que representa um aumento das disponibilidades em relação à dívida consolidada e uma redução na dívida consolidada devido à amortização das parcelas do período. Então, nesse período, a gente teve pagamento, né, das parcelas do período, então, baixou de 13.500 para 11.700, e as disponibilidades, então, subiram, né, de 16 para 31, então, a gente tem um resultado nominal positivo. Eu costumo sempre aqui, algumas pessoas que já me ouviram várias vezes aqui vão dizer, ela vai dar de novo o mesmo exemplo? Sim, porque eu acho que é o mais didático possível. A gente tem até, eu acompanho algumas páginas de contabilidade. Semana passada apareceu um memezinho lá, né, um desenho, o cara explicando, esse é o contador explicando metas fiscais para a Câmara, e a gente entende que a gente tem uma tarefa bem complicada, que é trazer técnicas contábeis que elas cheguem às pessoas de forma que as pessoas consigam entender e fazer um comparativo com a sua vida pessoal, para que elas consigam entender o que a gente está falando. Porque quando a gente fala de dívida consolidada, quando a gente fala de dívida fiscal, quando a gente fala de resultado primário, de resultado nominal, não são termos que são comuns, né, na vida das pessoas, e a gente entende que isso é difícil de trazer. Tá, mas do que ela está falando, né? O que é isso? Então, quando a gente está falando de resultado nominal, a gente está falando daquela dívida. Bom, eu tenho uma dívida lá, eu contratei um financiamento com o banco. Eu, pessoa física, contratei um financiamento com o banco lá. Eu contratei e estou devendo R$10.000 para o banco. Mas eu tenho uma poupança, eu tenho um dinheiro aplicado que ele é de R$15.000. Então, eu paguei minhas contas do mês, lá, meus restos processados, né? Paguei tudo que eu tinha de dívida e eu tenho um dinheirinho guardado que é R$15.000. Mas eu tenho um empréstimo no banco, eu tenho um financiamento de 10. Então, quando eu comparo a minha dívida com o que eu tenho de dinheiro, me sobra 5. Então, se eu quiser pagar toda a minha dívida hoje, eu ainda tenho R$5.000. É esse o comparativo que a gente traz aqui no resultado nominal. Lá em janeiro, eu devia 13 e eu tinha 16. Hoje, eu devo 11, quase 12, e eu tenho 31 na minha poupança. Então, quando a gente olha resultado nominal, é isso, tá? Quando a gente traz isso para dentro do município, a gente não pode pensar que isso são valores que estão à disposição. Aqui a gente tem dinheiro da educação, aqui a gente tem dinheiro da saúde. Aqui é todo o recurso que entra. Não é dinheiro livre, não é dinheiro disso ou daquilo. É todo o recurso do município. Então, eu tenho o Fundeb guardado. O Fundeb está aqui. Então, eu estou falando de números totais. Tá? Não sei se eu fui bem clara, mas eu acho que trazendo isso para a vida fica um pouquinho mais fácil de a gente entender o que seria o resultado nominal. É um comparativo de períodos e um comparativo entre dívida consolidada e disponibilidade financeira. No item 5, então, a gente tem as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, né, cumprimento do índice constitucional. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram até o segundo quadrimestre de 2025 um montante de 15.799.044,26, correspondendo a 18,88% da receita líquida sobre impostos e transferências, não cumprindo-se, portanto, o mínimo constitucional, que é de 25%, o qual deverá ser atingido até o final do exercício de 2025. Vou falar sobre isso também no final. Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério. A receita total do Fundeb até o segundo quadrimestre de 2025 foi de 16.711, 241,78. A despesas com remuneração dos profissionais do magistério somou o valor de 14.059.671,27. Portanto, o gasto com a remuneração de professores do ensino fundamental e da educação infantil correspondeu a 84,13% da receita do Fundeb, cumprindo-se assim o mínimo constitucional, que é de 70%.
As despesas com ações de serviços de saúde. Os gastos com saúde atingiram até o segundo quadrimestre de 2025 o montante de 19.412.002,10, o que corresponde a 23,74% da receita líquida sobre impostos e transferências, cumprindo-se, portanto, o limite constitucional, que é de 15%. Nas despesas com pessoal, ao final do segundo semestre, aqui a gente tem que sempre fazer a observação que a verificação do índice de despesa de pessoal nos municípios com até 50 mil habitantes, ela é semestral. Então, todo o semestre a gente faz a verificação do índice de despesa com pessoal. Então, ao final do segundo semestre de 2025, o total da despesa líquida com pessoal do Executivo foi de 67.053.087,74, o que corresponde a 42,42% da receita corrente líquida, que foi de 158.080.209,38, ficando assim no limite estabelecido do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 48,6% para emissão de alerta e abaixo do limite estabelecido no parágrafo único do artigo 22, também da LRF, quanto ao limite prudencial, que é de 51,30%. Salientamos que, conforme previsão da LRF, a verificação do limite para despesa de pessoal nos municípios com até 50 mil habitantes ocorre semestralmente. Portanto, a próxima divulgação do índice ocorrerá no mês de janeiro de 2026. A dívida pública, né, a gente já falou sobre ela lá na verificação do resultado nominal, mas aqui a gente faz, então, um comparativo da dívida pública com a receita corrente líquida. Ao final do segundo quadrimestre de 2025, a dívida consolidada ou fundada apresentou saldo líquido de 11.717.511,88, o que corresponde a 7,34% da receita corrente líquida no valor de 159.584.601,38, ficando assim aquém do limite estabelecido na Resolução 4301 do Senado Federal, que é de 120%. Fazer mais uma observação aqui, que vocês perceberam que no item 7 a gente tem uma receita corrente líquida de 158.080 para a verificação da despesa com pessoal, e no item 8 a gente tem uma receita corrente líquida de 159.584, que é a verificação do endividamento. Os cálculos de receita corrente líquida para cada uma das verificações ele é diferente. O Congresso estabeleceu que algumas emendas, aquelas transferências especiais, dependendo da verificação que você está fazendo, ela entra na receita corrente líquida, às vezes ela não entra. Então, a gente realmente tem receita corrente líquida diferente, e isso é regra da STN, né? Em função das emendas constitucionais lá que tratam das transferências especiais. Em conclusão, então, o resultado primário até o segundo quadrimestre de 2025, se considerada a despesa liquidada e excluindo-se os fundos RPPS e FASME, registrou um superávit de 17.219.518,10. Portanto, até o segundo quadrimestre de 2025, as receitas primárias superaram as despesas primárias no valor acima referido. Há que se observar, no entanto, e eu gostaria que realmente vocês entendessem essa questão aqui dessa observação, que a análise efetuada considera apenas a despesa liquidada e o município possui registrados, até 31/8/2025, 10.446.086,97 de restos a pagar não processados, os quais possuem suficiência financeira em suas fontes, mas refletem na disponibilidade líquida de recursos. Por que a gente faz essa observação? Porque aqui a gente está tratando de despesa liquidada. O que é a despesa liquidada? É a despesa que foi contratada e que já foi entregue o material ou que o serviço já foi prestado. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma obra em execução, que já está contratada e empenhada, mas ela não foi executada ainda, ela não está descontando lá no resultado primário. Ela está aqui dentro desses 10 milhões, que são os restos a pagar não processados. E aí, por que são 10 milhões? Porque tem uma enormidade de coisas que já foram licitadas, e que já foram contratadas, que já foram empenhadas e que estão em execução. Então, a gente vai falar aqui de obras, a gente vai falar aqui de materiais, a gente vai falar aqui de equipamentos, de tudo que for
licitado, contratado e empenhado, mas não liquidado. Então, quando a gente olha 17 milhões, a gente tem que descontar 10. Tá? Não chega a 7, né? 6 e alguma coisa. Tá? O resultado nominal foi positivo, no valor de 17.168.109,80. Isso aqui eu já falei, então já expliquei lá no resultado nominal, está tranquilo, né? Este resultado se deve ao aumento das disponibilidades financeiras em relação à análise anterior e à redução da dívida consolidada devido às amortizações. A dívida pública é composta de contratações e operações de crédito junto a instituições financeiras e também o registro contábil da previsão de juros e encargos. Estão considerados também parcelamentos de contribuições previdenciárias e sociais junto ao INSS e o registro da dívida com o Hospital Divina Providência, referente a parcelamento com a RGE. As referidas dívidas estão parceladas e deverão ser pagas ao longo da vigência dos contratos de financiamento. Eu acho que eu já fiz a observação em relação ao resultado nominal, já fiz a observação em relação ao resultado primário, que a gente deve descontar, então, ali os restos não processados. Preciso fazer uma observação em relação ao índice da educação, tá? Então, a gente tem ali 18,88, a gente precisa atingir um índice de 25% até o final do exercício. E aqui a gente vai ter, então, realmente, se a gente for falar, então, temos um resultado nominal positivo. Sim, mas tem muito recurso que deve ser aplicado na educação para atingir os seus 25%. Então, os investimentos da educação, alguns estão no setor da engenharia para projetos, né? Projetos que devem estar praticamente sendo finalizados, alguns já foram finalizados e aí estão no setor de licitações para a elaboração da licitação e a contratação, são valores altos, né? São valores bem consideráveis para poder atingir os 25%. E algumas outras ações que precisam ser executadas aí para que a gente alcance, então, os 25%. Então, o resultado primário ele ainda está um pouco alto, porque depende, então, desses investimentos na educação para atingir os 25%. Então, já faço essas observações aí, para que daí a gente já elimina as perguntas finais aí, que já está explicado. Eu vou aproveitar que já estou com a palavra e vou fazer algumas observações em relação aos questionamentos que eu sei que virão, que é um específico em relação às emendas impositivas, né? Então, as emendas impositivas também estão, boa parte daquelas que são de execução direta estão no setor de engenharia para projetos, tá? Aquelas que são da área da saúde, já foi comunicado ao Conselho, já foi comunicado às secretarias, estão nas secretarias para as suas organizações lá para execução, tá? As que são de execução indireta via entidades estão nos prazos de... os planos de trabalho, se eu não me engano, praticamente todos foram entregues, acho que falta uma ou duas entidades entregar ainda algum plano de trabalho. E já foram, então, já tiveram sua primeira análise, alguns já foram devolvidos para as entidades para ajustes, estão nessa fase de ajustes dos planos de trabalho e elaboração dos termos e convênios, enfim, para execução. Então, eu hoje não tenho como responder nenhum detalhe sobre isso, porque não está mais nas minhas mãos, né? Já está, então, nos setores competentes para que sejam executados. Tá? Eu sei que talvez algumas pessoas vão dizer, tá, mas esse não é o assunto, só que já tem uma previsão lá na nossa LDO, que na última audiência, lá em fevereiro, a gente vai ter que, então, demonstrar essa questão das emendas. Então, nada mais justo que, durante a execução, a gente já diga, olha, está aqui, aonde que está, como é que está. Então, eu imagino que dentro agora do mês de outubro, essas emendas comecem, então, a ser realmente chegar nos pontos de execução, que seja, né, as licitações, os empenhos. Tem algumas coisas que nem precisam de licitação, porque vão seguir outro rito. Acho que é isso. À disposição, então,
várias perguntas sobre os relatórios aí de metas fiscais. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Jusilaine, pela apresentação e também explicações dos detalhes contábeis do nosso município. A gente passa a palavra, então, ou deixa à disposição, se algum membro da mesa gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, ou, enfim, alguma colocação. Então, fica à disposição. Senhor presidente, as perguntas que eu ia fazer, que eu tinha anotado aqui, a Jusilaine já respondeu. Mas eu vejo aqui e quero aqui me apegar primeiramente na questão do ensino, que hoje foi atingido 18,88%, e todos nós sabemos que a educação é 25% do seu orçamento, mas ela já respondeu que os projetos estão em estudo, que vai ser atingidos 25%. No entanto, eu vejo aqui que a folha de pagamento dos servidores públicos ela atinge 42,42% do seu orçamento. É isso, né, Jusilaine? 42%. É 42% da receita corrente líquida. Da receita corrente líquida. Que é um pouco diferente do orçamento, né? Sim. Ou bastante, vamos dizer assim. Hoje Sim. a gente tem um orçamento de 196 e uma receita corrente líquida medida em junho de 158. Então, não é sobre o orçamento, né? É Sim. sobre a receita corrente líquida. Não são todas as receitas que entram no cálculo Sim. da base. E falando depois sobre as emendas impositivas, a senhora já antecipou, né? Também eu ia questionar, ia pedir para a senhora a previsão para pagamento dessas emendas impositivas. Eu não fazia parte do Poder Legislativo, não era vereador o ano passado, mas, enfim, as entidades que foram beneficiadas, que estão aguardando, as procurem a Câmara de Vereadores. Na questão do vereador Leandro Mazzutti, a senhora também respondeu, mas a previsão para pagamento é o próximo mês, outubro? Cada uma segue um rito, né, vereador, em função de que, bom, tem uma emenda que é a reforma de um ginásio. A gente depende do setor de engenharia, da liberação do projeto, para executar, né? Tem outra emenda que é o repasse para uma entidade. A gente depende da análise do plano de trabalho ser finalizada, a elaboração do termo ser concluída e o encaminhamento, então, para pagamento. Então, tem algumas que estão mais adiantadas, algumas estão mais atrasadas, em função justamente desses trâmites aí vamos dizer assim, burocráticos, tá? Vamos usar esse termo. Então, aquilo que a comissão podia fazer para encaminhar, a gente já encaminhou, né, para todas as secretarias. Agora, a gente depende do trabalho técnico dos servidores dentro das secretarias. Então, eu não posso lhe dizer quais serão pagas em outubro, quais serão pagas em novembro, quais serão pagas em dezembro, vai depender de todos esses trâmites aí, né? Então, não estão mais na minha mão, estão na mão de cada secretaria e cada secretário, né? Então, as entidades também têm comparecido quando a gente pede para fazer alteração, para fazer ajustes nos planos de trabalho, né? Eles estão também acompanhando isso. Eu não tenho como lhe precisar se serão pagas em outubro, quais serão pagas em outubro. Eu imagino que agora em outubro se iniciem algumas vão já andar, como a gente diz, né? Então, acho que em outubro já teremos alguns pagamentos. Obrigado. Obrigado, vereador Lídio. Obrigado, da mesma forma, Jusilaine. Jusilaine, na questão da educação, não sei se teria alguma informação mais específica ou pudesse, de repente, direcionar quais obras que seriam feitas, então, para atingir a porcentagem mínima dos 25%, se tem alguma ciência, então, só para a gente ficar constando também aqui na audiência. Tu sabe, você não sabe?
Sim, a gente tem, especificamente os valores maiores são de reformas e ampliações de algumas escolas, né? Uma delas já está em processo de licitação, eu não saberia te dizer datas, precisar essas coisas, mas eu sei que a licitação já foi publicada, que é a creche do São Cristóvão, ali a gente chama de creche, né, mas é uma escola de educação infantil, né, do bairro São Cristóvão, já foi publicada a licitação, tá? E aí tem algumas outras escolas que os projetos, como eu cheguei de férias a semana passada, eu tenho que me inteirar para saber a situação, se já desceram, se não desceram ainda. Eu não vou aqui divulgar quais escolas, porque foram feitos vários projetos, e aí a Secretaria de Educação, com base na finalização desses projetos, vai definir quais vão e quais não vão agora, né? Então, o que eu posso te garantir é que a Escola de Educação Infantil do bairro São Cristóvão, que está com problema lá de que entra água, que tem infiltração, essa já está em licitação. E tem algumas outras que têm esse mesmo problema aí de infiltração, de entrada de água e tal, e aí já vai se aproveitar fazer algumas outras reformas que elas estão realmente com algumas dificuldades, tá? Eu sei que tem várias delas lá em projeto, tem a Irmã Odila que está em projeto, tem a Rui Barbosa que está em projeto, tem várias que estão em projeto, tá? Não sei te dizer quais são, mas eu sei que essas estão lá para projetos, e os projetos estão sendo finalizados, tá? Eles estão bem adiantados, tem alguns que já estão prontos, tá? Não desceram, não sei o que desceu, o que não desceu ainda para licitação, mas assim, nos próximos dias isso já vai estar publicado aí no site a licitação dessas obras aí. E a título de esclarecimento também, Juscelane, para contabilizarmos, então, e atingirmos os 25%, não necessariamente a obra tem que estar concluída. Acho que o valor tem que ficar, pelo menos, empenhado. Isso? Só para a gente, também para a comunidade entender, né? Até o período da pandemia, né, 2020, 2021, para a gente contar uma despesa na educação, ela precisava estar liquidada, né? A liquidação é aquilo que eu expliquei antes, tem que estar o serviço concluído, ou o equipamento entregue, enfim, a nota fiscal já lá para liquidação, tá? Desde lá, então, o Tribunal de Contas e a Secretaria do Tesouro Nacional mudaram essa forma de verificação, porque os municípios estavam tendo dificuldades para atingir. Naquele período lá, 2020, 2021, teve muito município que não conseguiu, né? Então, agora, quando a gente tem já o projeto pronto, e licitado e empenhado, o Tribunal de Contas considera dentro dos 25%. Tá? Então, se espera que essas obras elas iniciem, né? Mas, com certeza, isso não vai ser concluído dentro do exercício, né? Vai estar empenhado e vai ser considerado, mas isso não vai estar concluído, até porque não tem um prazo hábil para execução também. E, em se tratando de escolas, a gente tem sempre uma outra situação, que é o período de aula, né? Então, quando você inicia uma obra dentro do período de aula, é bem mais complexo. Então, isso também terá que ser observado. A ideia é, dentro de algumas das obras, não vai poder ser feito com as crianças na sala de aula. Então, vai ter que ser feito, então, deixar tudo pronto, né? Licitação, contratado, empenhado, para executar no período de férias. Tá? Então, é mais ou menos essa a organização. Então, a gente parabeniza, agradece a presença dos membros que compuseram a mesa, a Thaís, a Adriana, a Juscelane, o vereador Lídio, o vereador Adilson, os demais representantes do Executivo. Então, dessa forma, a gente pede que, ao final, todos assinem a lista de presença, né, que vai ser anexada à nossa ata. Não tendo mais considerações e colocações, passamos para o encerramento da presente audiência pública e declaramos, então, encerrada a audiência pública de avaliação das metas fiscais e da execução orçamentária referente ao segundo quadrimestre de 2025. Um bom dia a todos.